Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bem, dando sequência ao nosso curso do Catecismo, onde estamos, com a graça de Deus, avançando no quarto módulo desse curso, todo dedicado à oração cristã. Tivemos a graça já de trabalharmos na aula anterior o combate da oração, um desdobramento da aula anterior, onde nós estamos trabalhando a vida de oração. A aula anterior, as expressões da oração, e na aula de hoje nós veremos o combate da oração. Teremos a oportunidade de estudar, dentro da dinâmica que o Catecismo nos propõe, de vermos as dificuldades, os embates, as lutas que são travadas para que a gente possa manter uma vida de oração de qualidade. Temos que ter claro, obviamente, que a vida de oração é aquela que traz ar, traz vida, a própria vida do cristão. Um cristão que não reza, um cristão que não tem intimidade com Deus, obviamente é um cristão que vai acabar padecendo na sua caminhada. Não vai conseguir frutificar, não vai conseguir, assim, avançar dentro desta caminhada cristã que exige de nós um aperfeiçoamento cada vez melhor, cada vez maior. Certo? Nós vamos começar, então, já tomando em mãos o nosso catecismo. Convido você a abrir comigo o catecismo no parágrafo 1º que nós temos para trabalhar hoje, que está em 27.7.5. Precisamos sempre ter em mente, justamente esta postura do cristão que precisa estar mergulhado na presença de Deus, não perdendo de vista tudo que até aqui nós trabalhamos, em que a oração no Novo Testamento, a oração a partir da revelação de Cristo, ela é uma relação de amizade. Orar é se relacionar com o Pai, através do Filho na ação do Espírito Santo. Então nós vimos na aula anterior as expressões desta oração, como ela vai se manifestando, E hoje veremos justamente o combate. A palavra de Deus vai dizer, que a vida cristã é um combate. E dentro da dinâmica da vida cristã, a oração também aparece nesse contexto de um combate sendo travado, um combate que exige de nós uma postura, que exige de nós uma luta, que exige de nós um empenho. Nem sempre é fácil, nem sempre conseguimos, mas é importante ter claro em nós esta necessidade que Deus nos convoca, que a igreja nos convoca, de termos intimidade com Ele, que se dá justamente na oração, certo? Então, parágrafo 27.7.5. 27, ou melhor, 27.25, certo? 27.25 diz para nós assim: a oração é um dom da graça, é uma resposta decidida de nossa parte. Supõe sempre um esforço. Os grandes orantes da antiga aliança antes de Cristo, como também a Mãe de Deus e os santos com ele, nos ensinam: a oração é um combate. Contra quem? Contra nós mesmos e contra os embustes do tentador, que tudo faz para desviar o homem da oração, da união com seu Deus. Reza-se como se vive, porque se vive como se reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, também não poderemos habitualmente rezar em seu nome. O combate cristão da vida nova do cristão, aliás, o combate espiritual da vida nova do cristão é inseparável do combate da oração. O primeiro parágrafo que o Catecismo nos traz nos fala desta realidade concreta, de que a oração é um elemento vital dentro da dinâmica do Novo Testamento, dentro da dinâmica cristã, inaugurada por Cristo, obviamente, a qual nós somos os continuadores. Então não podemos nunca dissociar, separar vida de oração. É isso que o Catecismo está dizendo, quando fala para nós, reza-se o que vive e vive-se o que reza. Se não quisermos habitualmente agir segundo o Espírito de Cristo, não podemos também rezar em seu nome. Ou seja, a oração é expressão da vida cristã. A oração é necessidade irrenunciável porque ela é um desdobramento da própria vida do cristão. Vive-se o que se reza, reza-se o que se vive. Então é uma dupla dimensão da vida do cristão.
A vida do cristão precisa ser imbuída da oração. E a oração do cristão precisa se materializar na vida. Então é nesse contexto, né, que nós temos que entender o combate cristão, que é isso justamente o catecismo ainda fala, né, neste parágrafo, quando diz contra quem, né, que é este combate. Vai dizer o catecismo contra nós mesmos e contra os embustes do tentador. É nessa dinâmica que nós vamos trabalhar na aula de hoje, certo? De que a vida cristã nos convoca a uma postura orante. De outra forma, a oração estabelecida nos convoca a uma postura cristã. É uma retroalimentação. Se eu rezo como cristão, eu sou conduzido pelo Espírito a viver o que eu rezo. E se eu vivo como um cristão, a minha vida vai se desdobrar também numa oração constante. E tudo se levanta, por isso o combate, né? Tudo se levanta para que esta dinâmica não aconteça. É nessa perspectiva que nós temos que compreender aquilo que a aula de hoje está nos propondo. É nessa perspectiva de um combate sendo travado, certo? Contra nós mesmos e contra o tentador. Nós mesmos, por todo um contexto que nós herdamos do pecado original, e contra o tentador em suas investidas que buscam, certo? Buscam tirar de nós esta dinâmica que vai nos levar, obviamente, à santidade. Uma vez que nós rezamos, uma vez que nós temos uma relação com Deus, né, e se esta relação for autêntica, se for uma busca sincera, isso vai se desdobrar numa vida autêntica cristã. E se eu busco esta vida cristã autêntica, automaticamente a oração estará presente. Então, como eu disse, é uma retroalimentação de duas realidades que compõem uma só. A vida nova. A vida nova que Cristo nos trouxe. Uma vida de comunhão com o Pai. Se o pecado original nos separou de Deus, Cristo, novo Adão, nos une novamente a Deus e nos convoca a uma vida plena. Não podemos só viver e dizer que não é necessário rezar. E não podemos só rezar e não viver o que se reza. Então é nesta dupla realidade que nós precisamos hoje compreender esta aula para entender que todas as investidas é contra esta realidade. Contra a realidade da nossa vida de oração, porque ela está implicada justamente na nossa postura cristã. Uma vez que nós mesmos arruinamos a nossa vida de oração, ou uma vez que o tentador arruina a nossa vida de oração, automaticamente a nossa postura cristã ficará a desejar. Automaticamente não teremos força para nos empenhar, para batalhar por uma vida de santidade. Viveremos sempre naquela mornidão de quem quer, mas não consegue, de quem planeja, mas não leva à frente esta vida nova. Então precisamos acordar. Eu preciso acordar. Eu preciso hoje examinar que também eu tenho que dar passos largos nessa direção, que você também tem que dar passos largos nessa direção. Na direção de uma comunhão cada vez maior com Deus. E entender que esta comunhão cada vez maior com Deus na oração me levará a uma vida nova. E entender que se eu estiver nesta vida nova, se eu estiver buscando esta vida nova me leva à intimidade com Deus. Certo? Então, vamos compreender um pouco mais hoje justamente o combate que se trava para que a gente não viva e nem reze segundo convém. Primeira realidade que aparece dentro do catecismo são as objeções à oração, certo? Que se levantam, né? Que se apresentam como que muralhas que se erguem, nos impedindo de estar nesta dinâmica da vida da oração cristã. Então nós temos o parágrafo 1º, 27, 26, certo? Parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, 27, 26, que diz para nós assim sobre as objeções à oração. No combate da oração, devemos enfrentar, em nós mesmos e à nossa volta, concepções errôneas da oração. Algumas veem nela uma simples operação psicológica, outros, um esforço de concentração para se chegar ao vazio da mente. Algumas a codificam em atitudes e palavras rituais. No inconsciente de muitos cristãos,
rezar é uma ocupação incompatível com tudo o que eles devem fazer. Não tem tempo. Os que procuram a Deus pela oração desanimam depressa, porque ignoram que a oração também procede do Espírito Santo e não apenas dele. Então, primeiro sobre as objeções. Primeiro ponto que aparece: concepções erradas da oração. Será que nós entendemos o que é rezar? Por isso nós estamos enfatizando constantemente neste quarto módulo do curso do Catecismo que oração é relação. Orar é se relacionar com o Senhor. Orar é se relacionar, com um Deus que te escolheu, com um Deus que te amou, com um Deus que te resgatou no Filho dele. Então, orar não é, como diz o Catecismo, uma operação psicológica. Não é simplesmente, aliviar a consciência ou um mecanismo psicológico que vai te causar bem-estar. Orar também não é um esforço de concentração, como diz o Catecismo, para deixar a tua mente vazia, assim você estar em paz. E orar não é, segundo o Catecismo, um mero esforço teu. Por isso entra o desânimo. Ele é uma ação do Espírito Santo. É fruto e graça do Espírito de Deus, que habita em nós e que nos chama à comunhão. Que nos chama à comunhão estabelecida numa relação de amor. Como nós temos essas concepções erradas da oração, que esse primeiro parágrafo nos fala, nós não fazemos tempo. Nós não temos tempo. Então, quando nós começamos a entender o que de fato é a oração, nós começaremos a perceber que o tempo dado a Deus para orar vai ser algo natural. Não simplesmente separar um horário do dia. Claro que isso também é importante. Mas não simplesmente separar um horário por dia. Mas ser um influxo, como já foi falado aqui várias vezes, natural da alma, que dialoga constantemente com seu Senhor. No entanto, como nós temos ainda concepções erradas, e essa é a primeira objeção da oração que o Catecismo nos traz, como nós temos concepções erradas, nós nunca teremos tempo. Quando achamos que é simplesmente um mecanismo psicológico que nos faz bem, ou quando achamos que é um exercício mental simplesmente, de esvaziar a mente e estar em paz, ou quando achamos que é só esforço nosso, e aí desanimamos, porque nos perdemos nesse contexto. Nos perdemos nesse contexto. O Catecismo segue e diz assim: devemos também enfrentar mentalidades deste mundo, parágrafo 27, que nos contaminam se não formos vigilantes. Por exemplo, a afirmação de que o verdadeiro seria apenas o que é verificado pela razão e pela ciência. Rezar, pelo contrário, é um mistério que ultrapassa nossa consciência e nosso inconsciente. Os valores de produção e rendimento, onde a oração não se encaixa. Então, orar precisa também estar desarmado destas contenções, dessas mentalidades mundanas, que muitas vezes dizem para nós, está incutido na nossa mente, que apenas aquilo que eu toco, apenas aquilo que eu sinto tem importância. E talvez você vai dizer assim: não, Diego, mas comigo não é assim. Então por que você fica sempre pedindo sinais para Deus? Será que já não está incutido na tua mente que aquilo que nós verificamos, como diz o Catecismo, aquilo que está ao alcance dos nossos sentidos é o que vale? E a oração que se dá no âmbito do mistério, como diz o Catecismo, que ultrapassa os sentidos, nós não temos tempo, nós não fazemos conta, nós não nos organizamos para ter esta relação, porque no fundo, dentro de nós, ele não está amarrado com os valores que nós temos, que são os valores desta época. Que na educação que nós recebemos, que no mundo que nós estamos, dita para nós que é importante aquilo que é verificado pelos nossos sentidos. Aquilo que passa pelo crivo da razão e da ciência.
A oração, como escapa disso, nós nunca priorizamos. Basta ver que para tudo nós temos tempo. Se precisamos ir no médico, fazemos tempo e fazemos dinheiro. Se precisamos cozinhar para nos alimentar, alimentar o corpo físico, fazemos tempo. Se não temos dinheiro, corremos atrás, alguém nos ajuda e suprimos essa necessidade. Será que no fundo, não estamos agarrados a este mundo, aos seus valores, aquilo que os sentidos podem tocar? E a oração como se dá numa dimensão misteriosa, mística, imperceptível pelos sentidos, vamos deixando de lado e vamos deixando para depois. Acontece que a nossa vida vai passando. E nós permanecemos na imaturidade de uma vida cristã medíocre, rasteira. Porque a vida de oração é medíocre e rasteira. O catecismo segue no parágrafo 27 e 28. Enfim, nosso combate deve enfrentar aquilo que sentimos como nossos fracassos na oração. O desânimo diante de nossa aridez, tristeza por não ter dado tudo ao Senhor, por ter muitos bens, decepção por não ser atendido segundo nossa vontade própria, insulto ao nosso orgulho, o qual não aceita nossa indignidade de pecadores. Alergia à gratuidade da oração e etc. A conclusão sempre é a mesma. Para que rezar? Para superar esses obstáculos é preciso lutar para ter humildade e confiança e também perseverança. Você percebe? As objeções que se levantam, concepções errôneas da oração, pessoas que pensam que orar é simplesmente um mecanismo psicológico, que orar é simplesmente esvaziar a mente, mentalidades erradas deste mundo que invadem o nosso interior, dizendo para nós que só tem valor aquilo que os nossos olhos, os nossos sentidos alcançam, a oração escapa disso. E também, outra objeção, lidar com nossos próprios fracassos da oração e perseverar mesmo nos nossos fracassos. Desânimo, falta de tempo, decepção por não ser atendido e etc. Essas objeções que se levantam só poderão ser vencidas, como diz o parágrafo 27 e 28, mediante a humildade, a confiança e a perseverança. Final do parágrafo 27 e 28. Mediante a nossa humildade, confiança e perseverança. Humildade para entender que muitas coisas vão escapar da nossa percepção e do nosso controle, porque Deus sabe o que é muito melhor para nós. Confiança, porque se eu sou humilde e entendo que eu não consigo ter percepção, porque a oração se dá no plano do mistério, e muitas coisas que eu rezo, muitas coisas que eu peço, eu não verei resultado neste mundo. Então isso vai despertar a minha necessidade da confiança. Se eu não sou humilde para dizer e aceitar que muitos processos da oração escapam do meu controle e pertencem a Deus, eu não tenho controle de todas as coisas, então eu preciso ser humilde. Se eu for humilde, nasce desta humildade a confiança, porque eu passo a entender que depende dele, somente dele, realizar quando e como quiser. E se não quiser realizar, será para o meu bem. E desta realidade dupla da humildade e da confiança, nasce a perseverança. A falta da perseverança geralmente é imbuída de um contexto de falta de humildade e de falta de confiança. Muitas vezes somos conduzidos, como diz o catecismo, pelo nosso orgulho, nos sentimos insultados no nosso orgulho quando não somos atendidos. Ainda é nós no controle, só que na vida da oração cristã não é nós no controle. Primeiro parágrafo de hoje, 27 e 26, nos falam disso. Muitos ignoram que a oração também procede do Espírito. E se procede do Espírito, compete ao Espírito, compete a Deus. O Espírito aqui, o Espírito Santo, compete a Deus conduzir. Qual é a forma que Deus quer que você ame Ele? Qual é a forma que Deus quer que você reze, que você dê atenção a Ele? Não porque Ele precise necessariamente da tua atenção para existir enquanto ser, mas porque Ele te ama. E quem ama quer a presença do amado. Você é objeto do amor de Deus, objeto entre aspas, ok?
Você é o alvo, melhor dizendo, do amor de Deus. Deus não precisa de você para existir, mas Ele quer precisar de você. Porque quem ama quer a presença do amado e Ele te ama. Então procede do Espírito, no entanto, isso descortina para nós uma realidade duríssima. Nós muitas vezes ainda somos conduzidos por uma espiritualidade mercantil. O que é uma espiritualidade mercantil? Uma espiritualidade que se dá à base da troca do mercado. Eu vejo a Deus como um processo mercantil, onde eu obtenho de Deus, melhor dizendo, coisas para o meu benefício e troco com a minha oração, troco com o meu sacrifício. Orar não é isso. Orar não é uma relação mercantil, onde eu peço para Deus graças, Deus me dá quase como um mercado econômico e eu lhe pago com a minha boa conduta, eu lhe pago com a minha vida de ascese, eu lhe pago com a minha oração, eu lhe pago com o meu sacrifício. Não é isso. No entanto, para nós entendermos isso, esse processo da oração, no que ela é de fato, esta relação profunda com Deus, eu preciso ser humilde. E reconhecer que precisa bastar para mim, precisa bastar para você a relação dele. Precisa bastar para mim, bastar para você a presença dele. Precisa bastar para mim, precisa bastar para você o amor dele. Tira o foco dos milagres. Tira o foco dos milagres, porque eles vão acontecer naturalmente quando Deus quiser. Mas você não reza para milagre. Você reza para se encontrar com Deus. Eu gosto muito de fazer o paralelo da cruz de Cristo, onde ele estava sozinho apenas com alguns fiéis. E todos aqueles que foram beneficiados com os milagres de Cristo. Só na multiplicação dos pães, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Onde estavam esses na hora da cruz? Relação mercantil. Receberam o que quiseram e foram embora. No entanto, aqueles que estavam ao pé da cruz sabiam: Ele é nosso amigo e estaremos com Ele, independente do milagre, independente do nosso pecado, independente das nossas fraquezas. A última objeção que o catecismo trata, os fracassos da oração. Apesar dos meus fracassos, eu estarei com Ele, porque Ele me ama e Ele quer estar comigo. E eu quero estar com Ele, independente de tudo isso. Para que isso aconteça, o catecismo fala da humildade, da confiança e da perseverança como desdobramento da humildade e da confiança. Então, sobre a humilde vigilância da oração, que nasce desta humildade, obviamente, né? A humilde vigilância da oração. O catecismo vai trabalhar agora que nós precisamos ter esta humilde vigilância da oração diante das dificuldades da oração e diante das tentações da oração. Sobre isso nos fala o catecismo. A dificuldade comum, parágrafo 27 e 29, a dificuldade comum de nossa oração é a distração. Esta pode referir-se às palavras e ao seu sentido na oração vocal. Pode, porém, referir-se mais profundamente àquele a qual oramos, na oração vocal, litúrgica ou pessoal, na meditação, na oração mental. Perseguir obsessivamente as distrações seria cair em suas armadilhas, já que é suficiente o voltar ao nosso coração. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele, oferecendo-lhe resolutamente nosso coração, para que Ele o purifique. Aí se situa o combate, a escolha do Senhor a quem servir. Percebe? O catecismo nos fala, né, que diante das dificuldades da oração, a primeira que surge é a distração. E que nós não devemos combater a distração como se nós estivéssemos brigando com ela. Porque isso nos fará pôr mais atenção à distração e nos tirará do foco. Por isso o catecismo fala, basta escolher o Senhor a quem servimos.
Então, quando distraímos, o catecismo vai dizer que as distrações são uma revelação daquilo que está em nós precisando de cuidado. Então, se distraiu por algo, né, pegue e oferece este algo a Deus e já busca te conhecer. Você para rezar. O que vem é só teu filho. O que vem é só teu filho. Preciso rezar sobre esta relação com meu filho. Este problema com meu filho. Ou é só o problema financeiro que vem à cabeça? Ou são só pensamentos pecaminosos? É isso que deve depois ser levado. Diz o catecismo, não adianta combater frontalmente essas realidades, mas levá-las ao coração de Deus. Uma distração nos revela aquilo a que estamos amarrados, diz o catecismo. E essa tomada de consciência humilde diante do Senhor deve despertar nosso amor preferencial por Ele. Embora estejamos amarrados àquilo que mentalmente vem na hora da oração, nós estamos ali por Ele, não pelos nossos pecados, por Ele, não pelos nossos problemas, por Ele, não pelos nossos medos, por Ele, não pelas nossas distrações. E precisamos reafirmar. E aí que se dá o combate, segundo o catecismo aqui nesse parágrafo. Aí se situa o combate, a escolha pelo Senhor a que servimos. Você não reza para o bem-estar, você reza para estar com Ele. Então, se você se distrair, e a primeira dificuldade na oração, né, que o catecismo apresenta, que nós precisamos vigiar, né, humildemente, segundo esse parágrafo que estamos lendo, essa distração que revela para nós onde o nosso coração está amarrado. E nos conhecendo humildemente, precisamos escolher por Ele, e escolher por Ele, e escolher por Ele. Senhor, eu não te rezo para ter isso, eu rezo para estar contigo. O catecismo segue dizendo, positivamente o combate contra nosso eu, possessivo e dominador, é a vigilância, a sobriedade do coração. Quando Jesus insiste na vigilância, ele está sempre relacionado com Ele, com sua vida, com o último dia e com cada dia, o hoje. O esposo vem no meio da noite, a luz que não deve ser extinta é a da fé. Meu coração diz a teu respeito, procurarei tua face, conforme o Salmo 27:8. O catecismo segue 27:31. Outra dificuldade, especialmente para aqueles que querem sinceramente orar, é a aridez. Primeira dificuldade que se levanta na oração, a distração. A segunda, a luta contra o nosso eu possessivo, que quer estar no controle o tempo todo, a qual precisamos prestar vigilância para que não seja nós conduzindo a oração, nós sendo o Senhor, nós sendo o centro. A terceira, a aridez. Esta acontece na oração quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças e aos sentimentos, mesmo espirituais. É o momento da fé pura que se mantém fielmente com Jesus na agonia do túmulo. Se o grão de trigo que cai na terra morrer, produzirá muito fruto. Se a aridez é causada pela falta de raiz, porque a palavra caiu sobre as pedras, o combate deve ir na linha da conversão. A aridez. A falta de gosto pela oração. A falta de gozo por estar na presença de Deus, vai dizer o catecismo, que nos coloca diante da realidade espiritual da agonia de Jesus no túmulo, a experiência da morte. Mas de novo eu digo, nós não estamos com o Senhor para aquilo que nós sentimos, pelo gosto, pelo milagre, pelo júbilo, pela glória. Estamos por Ele. Agora, se a aridez, né, como diz o catecismo, é pela falta de raiz, ou seja, pela falta de radicalidade das coisas de Deus que você busca, aí é preciso conversão. Talvez você esteja com Deus por estar. Uma coisa é a aridez, embora você queira Deus, embora você busque a Deus, embora você faça tudo e essa aridez não vá embora. É uma coisa. Outra coisa é aquela aridez pelo simples fato de que você não quer conversão, de que você não quer mudança de vida, que você não luta mais, que você não batalha mais, que você já nem sofre mais pelos teus pecados, já está na conformidade. Aí a aridez vem disso, da falta de conversão. Aí é preciso buscar a conversão, como diz o catecismo. Certo? Humilde vigilância do coração diante das dificuldades.
as dificuldades do catecismo apresenta e pede humilde vigilância nossa, distração, o nosso eu possessivo quer estar todo o tempo no controle, não deixamos nem Deus ser o Senhor, aridez. Depois, esta humilde vigilância do coração vai na linha diante das tentações da oração. E fala para nós assim: a tentação mais comum, parágrafo 27 e 32, mais oculta, é a nossa falta de fé, que se exprime não tanto por uma incredulidade declarada, quanto por uma opção de fato. Quando começamos a orar, 1000 trabalhos ou cuidados, julgados urgentes, apresentam-se como prioritários. De novo, é o momento da verdade do coração e de seu amor preferencial. Com efeito, voltamos-nos para o Senhor como último recurso. Mas de fato acreditamos nisso? Às vezes tomamos o Senhor como aliado, mas o coração ainda está na presunção. Em todos os casos, nossa falta de fé revela que não estamos ainda na disposição do coração humilde. Sem mim, nada podeis fazer. Isso nós precisamos ter muito claro, gente. A tentação da oração. Primeiro é que aparece a falta de fé. Aí você pode dizer, mas eu tenho fé, Diego. Então por que você não tem tempo para Deus? É isso que o catecismo está dizendo. Não aquela fé, eu não tenho fé, eu não acredito em Deus. Não. O catecismo está dizendo daquela outra fé. Aquela outra falta de fé. Onde tudo é importante. Quando começamos a orar do catecismo, 1000 cuidados aparecem. 1000 trabalhos. Tidos como urgentes. E depois adiante, usamos a Deus como um aliado. Apenas como um aliado. Mas o coração ainda está na presunção. Né? Ou seja, usamos dele, não queremos ele. O não ter nunca tempo para Deus, o não ter nunca tempo para as coisas de Deus. Quando vamos passar na peneira, as primeiras coisas que ficam de fora são as coisas de Deus. Revela para nós, segundo o catecismo, que ainda temos falta de fé. Estamos ainda na presunção, estamos ainda usando de Deus como um aliado e não como um amigo. Queremos as coisas de Deus, mas não queremos Deus. Queremos os benefícios que Deus pode nos dar, mas não queremos Ele. Ainda diante da humilde vigilância do coração, diante das tentações da oração. O catecismo fala a outra tentação cuja porta se abre à presunção, que acabo de falar. A assídia, também chamado preguiça. Os padres espirituais entendem esta palavra como uma forma de depressão devido ao relaxamento da ascese, à diminuição da vigilância, da negligência do coração. A negligência do coração. Desta presunção de achar que nós temos o controle de tudo, nasce a assídia ou a preguiça. Temos preguiça, que para os padres espirituais da igreja é uma espécie de depressão, de relaxamento na ascese. A ascese é esse esforço para subir as coisas de Deus, para buscar as coisas do alto. Temos preguiça de buscar. O catecismo falou no parágrafo anterior, 27 e 32. Temos preguiça porque somos presunçosos, porque achamos que estamos no controle e porque queremos os benefícios de Deus, mas não queremos Ele. Então não nos esforçamos. A preguiça nasce justamente dessa presunção. Já não há esforço. Para que me esforçar a rezar? Você percebe como essa tentação na vida de oração descortina para nós a verdade de que nós não temos ainda fé? E que, portanto, nós precisamos trabalhar na linha de quem precisa buscar conversão? Para tudo eu me esforço. Quero usar aqui o paralelo de uma pessoa, por exemplo, que tem câncer. Ela vai enfrentar, ela vai no médico. Embora desanimando, ela vai ser animada por quem está na volta dela. Ela vai fazer quimioterapia, vai ser sofrido, vai cair o cabelo, ela vai emagrecer. Ela vai vomitar, ela vai sofrer. Mas ela estará lutando porque ela tem um objetivo claro, que ela quer a sua vida. Você percebe que na vida de oração era para ser esse mesmo empenho?
Ou um outro exemplo, eu estou sem emprego, eu tenho que alimentar o meu filho, eu tenho que alimentar a minha filha, eu tenho que prover a casa para minha esposa. Eu vou correr atrás, eu vou fazer currículo, eu vou bater na porta de 10.000 empresas se preciso for. Até que eu tenha o objetivo para dar à minha família uma vida que eles merecem. Não deveria ser o mesmo empenho na vida de oração? E por que nós estamos na preguiça? Porque somos ainda presunçosos. É isso que o catecismo está falando? Somos ainda presunçosos. Achamos que ainda estamos no controle. Achamos ainda, como diz o catecismo nos parágrafos anteriores, que Deus é algo que pode ser descartado, que eu quero apenas para o meu benefício, que eu quero utilizar dele, mas não estar com ele, não tê-lo, estar em intimidade comigo, numa amizade real, verdadeira. Nós precisamos estar vigilantes, como diz o catecismo, contra isso, para analisar dentro de nós cada coisa que vai lidando quando nós buscamos a oração, sair da passividade. Eu tenho falado disso constantemente, sair da passividade. Eu tenho falado isso para os consagrados da comunidade Missão Amigos da Cruz. Sair da passividade, ser ativo, estar atento aos processos interiores que dão dentro de ti, para identificar o problema. E como diz o catecismo, quando identificar o problema, se decidir por ele, e se decidir por ele, e se decidir por ele, porque é por ele que você reza. Não que ele precise de você, mas como uma resposta de amor a quem te amou primeiro. Porque o amado quer estar com aquele que ama. O amor quer estar com o amado. Nós somos os amados de Deus. Ele quer estar conosco. Então, cada vez que nós vamos identificando dentro de nós esses processos, que se dão como objeções que se levantam à vida de oração, como já foi falado, as concepções erradas de oração, as mentalidades mundanas que dizem para nós que tem valor apenas aquilo que nós enxergamos e tocamos. Outra objeção, os fracassos. Ou quando na nossa humilde vigilância na oração, diante das dificuldades, surgir a distração, surgir o eu possessivo que quer estar no controle, a aridez, a falta de fé. Em tudo isso estar ativo, entendendo o processo, analisando como se dá esse processo interno em nós, para podermos apresentar para o Senhor, para podermos escolher por Ele. Escolher por Ele, escolher por Ele, todo dia escolher por Ele. Independente de todas essas batalhas, o combate se dá nisso. É isso que o catecismo está falando, nessa segunda formação sobre a vida da oração cristã. O combate se dá justamente, como foi falado na introdução, no primeiro parágrafo, contra nós, tudo isso, todo esse ambiente interno, e contra o maligno, se dá nesse contexto concreto. Não acontece nas nuvens, é nesse contexto concreto, onde você vai rezar e você precisa estar percebendo o processo que acontece para reoptar pelo Senhor. Eu estou aqui por ti, Senhor. Eu sigo rezando sem sentir por ti, Senhor, porque eu quero estar contigo, porque primeiro tu quis estar comigo. Porque tu me amas e queres estar comigo e eu sou teu amigo. Eu não estou contigo pelo milagre. Eu não estou contigo porque tu podes me dar. Eu estou contigo porque eu te escolhi. Precisamos cortar a relação mercantil que nós estabelecemos com Deus. De pedir, 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 pedir. Esquecer de estar com Ele. O parágrafo seguinte, e a sequência vai trabalhar no catecismo, certo? A confiança filial. E a isso nos bate profundamente no coração. Confiança filial. Você precisa se sentir filho de Deus? Será que você sente? Se você tem uma relação comercial com Deus, mercantil, você ainda não se sente como filho. E por isso não tem mais confiança em Deus. É óbvio que nós precisamos analisar quais os processos internos estão dando na nossa alma. Quais os processos internos que estão acontecendo em nós. Para que fique claro qual a relação que nós estamos estabelecendo com Ele. E possamos escolher por Ele.
Então, sobre a confiança filial, que é fundamental, por isso o catecismo fala dela, para vencer neste combate cristão, fala para nós assim no parágrafo 27 e 34. A confiança filial é experimentada e se prova na tribulação. Esse combate se trava para provar, para experimentar se de fato você é filho dele. Se de fato a relação que você tem com ele é de filho. A dificuldade principal se refere à oração de súplica por si e pelos outros, a intercessão. Alguns deixam até de orar, porque pensam eles, seu pedido não é ouvido. Aqui surgem duas questões, levanta o catecismo. Por que pensamos que nossos pedidos não foram ouvidos? De que maneira é atendida ou é eficaz a oração cristã? Nesta confiança filial, o catecismo abre dois precedentes para nós pensarmos. Primeiro deles, o porquê que nós pensamos constantemente que não somos ouvidos, atendidos na oração. E segundo, de que maneira a nossa oração é eficaz, ou de que maneira a nossa oração tem poder. Aí o catecismo segue. Parágrafo 27 e 36. Estamos acaso convencidos de que nem sabemos o que convém pedir? Pedimos a Deus os bens convenientes? Nosso Pai sabe do que precisamos antes que lhe pedimos, mas espera nosso pedido porque a dignidade de seu filho está precisamente na sua liberdade. Mas é preciso rezar com seu espírito de liberdade para poder conhecer a verdade e o seu desejo. Um pouco antes, no parágrafo 27 e 35. Um fato deveria provocar admiração em nós. Quando louvamos a Deus ou lhe damos graça pelos benefícios em geral, pouco nos preocupamos em saber se nossa oração é agradável. Em compensação, temos a pretensão de ver o resultado de nossa oração de pedido. Qual é, pois, a imagem de Deus que nos motiva a orar? Um meio a utilizar ou o Pai de nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo? Percebe nesse parágrafo 27 e 35? Eu acabei deixando para trás, agora eu retomei. Por que quando nós louvamos, nós não nos preocupamos se Deus ouviu? Por que nós só se preocupamos se Deus nos ouviu quando nós pedimos? Aí o catecismo questiona: qual é a imagem de Deus que me motiva a rezar? Um meio a utilizar ou o Pai que Jesus revelou? Você percebe? O catecismo está nos provocando para pensar por que a oração de louvor não desperta em nós a mesma preocupação se nós somos ouvidos ou não de uma oração de pedido, por exemplo. E aí depois ele mesmo já dá o resultado, né? O catecismo. Será que o que me motiva a rezar é Deus como um meio que eu utilizo ou o Pai revelado por Jesus que eu devo encontrar? O que eu falei até aqui. Qual é a relação que você estabeleceu com Deus? Uma relação de mercado, onde você pede, recebe e paga? Ou você está com Deus, porque este Pai de amor nos foi revelado em Jesus Cristo? Isso é fundamental nós entendermos. Depois, de que maneira é eficaz a nossa oração, né? 27, 40. De que maneira é eficaz a nossa oração? A oração de Jesus faz da oração cristã uma súplica eficaz. É ele o seu modelo. Jesus reza em nós e conosco, já que o coração do Filho não busca senão que agrada ao Pai. Como haveria de apegar-se mais aos dons do que ao doador? Então, qual é a oração eficaz? Aquela que ora em Jesus. E como é que se ora em Jesus? Fazendo como ele fez. Qual é a oração de Jesus? Qual é a postura de Jesus? De esvaziamento. Ao contrário de nós. Ao contrário de nós. Ele é o Filho legítimo. Nós temos que imitá-lo. Para que a nossa oração seja eficaz,
Para que a nossa oração tenha poder, para que a nossa oração tenha força, é preciso rezar nele, com ele, por ele e do jeito que ele fez. O coração do filho não busca senão o que agrada o pai. Como haveria de apegar-se aos dons do que ao doador? Nós queremos os dons, muitas vezes. Não queremos o doador. Foi o que eu estou falando, que nós estamos falando, que eu estou dizendo até esse momento. Nós queremos os benefícios, nós não queremos Deus. Quando Deus nos pede algo que nós temos que abrir mão, nós já damos um passo para trás, já nos revoltamos. Ou como descortinou para nós o catecismo hoje, quando diz por que na oração do louvor você não se preocupa se é ouvido, e por que quando você pede você está constantemente preocupado se é ouvido? Porque importa você. Isso revela que é você que está no centro, e é isso que o catecismo está nos dizendo hoje. Não é você que tem que estar no centro, é o teu Senhor. Você não pode se relacionar com Deus porque Ele te dá coisas. Nós não queremos os dons, nós queremos o doador. E se Ele quiser nos dar dons, porque Ele é Pai, Ele vai dar. É com Ele. Mas o que motiva a imagem, como nos questionou o catecismo no parágrafo anterior, a imagem de Deus que me motiva a rezar deve ser a deste Pai amoroso e não de alguém que pode me dar coisas e me dar coisas. É isso que o catecismo está falando da relação filial. Se eu sou filho, eu vou estabelecer relação com Deus. Se eu não sou filho, eu vou querer usar do que Deus pode me dar. Simplesmente. E a minha relação com Ele é só essa. Quase como um escravo meu, que eu utilizo para meu benefício. Não é essa a oração cristã. Não é essa a postura do cristão. Escolhemos Deus, queremos Deus e precisamos perseverar no seu amor. Perseverar no seu amor. Perseverar no seu amor, porque Ele te amou, porque Ele te escolheu, porque Ele quer ter relação contigo. Porque Ele quer ter amizade contigo, mais do que te dar coisas, tira o foco do milagre. Tira o foco do emprego, isso é baixo demais. Ou da cura A, B ou C. Eu sei que uma doença nos dói. Eu sei que o desemprego nos dói. E Deus sabe. Só que se você estabelecer com Ele uma relação só em torno disso, e é isso que o catecismo está nos questionando, quando você obter o que você quiser, você não vai querer mais Deus, porque você não está buscando Ele. Por isso a oração eficaz, que diz o catecismo, é a oração que tem o Cristo e a sua conduta como centro. Esse filho legítimo que quis o Pai, que tudo entregou para estar em comunhão com o Pai e para nos levar a esta comunhão, que quis o doador mais do que os bens, que quis o Pai mais do que os milagres. Porque se você girar a tua relação com Deus em torno dos benefícios, em torno das graças, quando estiver tudo bem, você não vai procurar a Deus. Aí nós entendemos de novo, já foi falado aqui, as pessoas que só vão para Deus quando dói. Quando ele aperta o sapato, como diz o dito popular. Mas não estão aí para Deus. Não querem relação com Deus. Vivem ainda na mundanidade, vivem ainda na autossuficiência, vivem ainda no eu presunçoso, como diz o catecismo hoje. Vive ainda sendo o Senhor de si. Mas quando a coisa aperta, vão buscar a Deus. Não é esses cristãos e não é essa conduta que Deus quer de nós. Por isso diz o catecismo, se estamos aí ainda, se a nossa consciência quando vamos rezar nos acusa disso e nós vemos que a nossa vida demonstra isso, precisamos pedir conversão. E precisamos escolher o Senhor e perseverar no seu amor. Parágrafo 2742. Orai sem cessar. Sempre e por tudo dando graças a Deus Pai, em nosso Senhor Jesus Cristo, com orações, melhor dizendo, e súplicas de toda sorte. Orai em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiai, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não vos foi prescrito que trabalhemos, vigiemos e jejuemos constantemente, enquanto para nós a lei rezar sem cessar. Enquanto para nós é lei rezar sem cessar. Esse ardor incansável só pode provir do amor. Contra nossa pesada lentidão e preguiça, o combate da oração é do amor humilde.
confiante e perseverante. Esse amor abre para nós, esse amor abre, melhor dizendo, nossos corações para 3 evidências da fé, luminosas e vivificantes. Preste bem atenção. Esse ardor incansável só pode provir do amor. A perseverança da oração só pode provir do amor. Contra nossa pesada lentidão e preguiça, o combate da oração é do amor humilde, confiante e perseverante. O combate se dá no amor. Quem ama persevera. Esse amor abre nossos corações para 3 evidências de fé, luminosas e vivificantes. 27:43. Orar sempre é possível. O tempo do cristão é o tempo de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias, apesar de todas as tempestades. Nosso tempo está nas mãos de Deus. É possível, até no mercado e num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa. Sentados em nossa loja, comprando ou vendendo, ou mesmo cozinhando. Diz para nós, sabiamente, tão simplesmente São João Crisóstomo. O tempo da oração é todo o tempo. Diz São João Crisóstomo, é possível até no mercado, num passeio solitário, fazer uma oração frequente e fervorosa. Então, quando é que nós vamos criando essa perseverança na oração? Quando nós entendemos que o tempo da oração é todo o tempo. Esse orar sem cessar é preencher a tua vida de uma dinâmica de oração, da qual o tempo que você vai criar depois será apenas consequência. Se você tenta simplesmente só forçar o tempo, tem que ter um tempo, você não vai rezar nunca. Porque você não tem intimidade. E o que descortina esta verdade de que nós não temos intimidade é a relação que nós estamos estabelecendo com Deus, como diz o catecismo. Estamos ainda estabelecendo uma relação interesseira com Deus, presunçosa com Deus. Mas se formos humildes, se buscarmos a perseverança no amor, entendendo que nós queremos estar com Ele a todo tempo será tempo de rezar. Orar é possível sempre. Orar é uma necessidade vital. 27:44. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Orar é uma necessidade vital. 27:44. A prova contrária não é menos convincente. Se não nos deixarmos levar pelo Espírito, cairemos de novo na escravidão do pecado. Como o Espírito Santo pode ser nossa vida se nosso coração está longe dele? Precisamos entender que orar é vital para nós. Como exemplo que eu dei do câncer há pouco tempo, ou do trabalho. Para salvar esse corpo nós fazemos tudo. Mas para estar em comunhão com Deus nós somos preguiçosos. Precisamos entender que é possível orar sempre e que esta oração é vital. Que nós precisamos estar em comunhão com Deus. Parágrafo 27:45. A oração e vida cristã são inseparáveis. Foi falado lá no início da aula de hoje. A oração faz a vida cristã faz a oração. Eu vivo o que eu rezo o que eu vivo. A oração e vida cristã são inseparáveis, pois se trata do mesmo amor e da mesma renúncia que procede do amor. Eu vivo o que eu rezo o que eu vivo. Trata-se da mesma conformidade filial e amorosa ao plano do amor do Pai, da mesma união transformadora do Espírito Santo, a qual nos conforma sempre mais a Cristo Jesus. Trata-se do mesmo amor por todos os homens, aquele amor com que Jesus nos amou. Tudo o que pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos dará. Isto vos mando, porém, amai-vos uns aos outros. Orar e viver para um cristão é a mesma coisa. Porque procede, segundo o catecismo, do mesmo influxo da graça, que é o amor, dado por Cristo na cruz.
A vida nova necessita da oração. E a oração faz vida nova. A todo momento é possível rezar. Rezar é necessidade vital. Rezar está inseparável, é completamente inseparável do ser cristão. Você não pode dizer que é cristão se você não tem intimidade, busca de comunhão por Deus. E aqui o catecismo está nos dando uma pancada forte para que a gente possa acordar. A todo tempo deve-se rezar, a todo tempo pode-se cumprir a palavra de 1 Timóteo 5,17. Orai sem cessar. Usando São João Crisóstomo, é possível até no mercado ou num passeio solitário fazer uma oração frequente e fervorosa. Sentados em nossa loja, comprando ou vendendo ou até mesmo cozinhando, então qual é a desculpa que você está dando para não rezar? E eu vou dizer para você, se mesmo assim você ouvindo tudo isso, você não rezar, você não buscar esta intimidade, infelizmente isso só denuncia para nós. E por isso nós precisamos ser ativos neste exame de consciência constante, de que ainda estamos nos relacionando com Deus por interesse. É isso que o catecismo está falando. E é nesse contexto que se dá o combate cristão da oração. Lutar contra nós mesmos, lutar contra o demônio, lutar contra as nossas concepções erradas de oração, lutar contra as tentações do demônio. É nessa dupla dimensão que nós precisamos estar vigilantes para combater o bom combate da oração cristã. Identificando em nós tudo isso que o catecismo nos trouxe hoje. E lutar contra. E lutar contra não é bater de frente, é apresentar na própria oração as dificuldades, a aridez, as distrações, os medos, os interesses. Se você se sente que você ainda é presunçoso, que você ainda quer o teu querer a todo custo, que você não quer na oração Deus não, você quer o tudo que Ele pode te dar, menos Ele. Você precisa ser verdadeiro. O catecismo nos falou disso. Aí vale a sinceridade do coração, de ser verdadeiro com o Senhor. Senhor, eu ainda vejo o que quero a Ti, porque Tu pode me dar coisas, Senhor. Mas me converte, para que eu decida por Ti. Porque no alto da cruz Tu te decidiu por mim. Porque quando apanhava, Senhor, Tu dizias constantemente: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E o braço daqueles que te batiam era também o meu braço, Senhor, porque foi pelos meus pecados que Tu morreste. Foi para me salvar que Tu morreste. Foi para me libertar que Tu morreste. Então me converte, Senhor, para que eu esteja contigo e para que eu não queira simplesmente o que Tu podes me dar. É nesse viés, é nesse centro, nesse cerne, que se desenvolve o combate da oração. A oração sempre será um combate, porque ela vai descortinar em nós o que está em nós que ainda não é de Deus, aquilo que está em nós que ainda não é de Deus. E nós precisamos pegar isso, apresentar para Deus e pedir conversão, para que nos baste a graça dele. Basta-nos a tua graça, Senhor. Assim encerramos a aula de hoje. Continuaremos na próxima com a graça de Deus, entrando agora sim no modelo da oração cristã, que é a oração do Pai Nosso. Veremos parte a parte a oração do Pai Nosso, buscaremos aprofundar cada uma das realidades que esta belíssima oração de Cristo, que esta belíssima oração ensinada por Cristo, traz para nós. Entenda bem, meu caro, Deus quer você. Mais do que te dar coisas, Deus quer o teu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.